Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, então o pecado, ele é um mal. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, semana passada a gente falava sobre o mal do pecado, conceito de pecado. Lembra que a gente pegou no Catecismo da Igreja Católica o conceito de pecado, o que é pecado. A gente leu o parágrafo 1849 do Catecismo, falando do conceito do pecado. E a gente entendeu que pecado é aquilo que Deus definiu como pecado. Deus que nos criou sabe o que é bom para nós e o que é mal para nós, o que nos edifica e o que nos destrói. Deus nos fez para funcionarmos na tomada 110. E ele falou assim: não ponha na tomada 220 que vai queimar. É o pecado. O pecado é a tomada 220. Se você colocou o aparelho que é 110 na tomada 220, ele vai queimar. É por isso que o Senhor nos adverte pela boca de São Paulo, em Romanos 6:23, dizendo que o salário do pecado é a morte. O pecado, então, é um mal. E eu dizia na semana passada que o pecado é nosso único problema. Vocês lembram disso? Falei isso. A gente não tem nenhum problema, a não ser o pecado. Aí eu citava Lamentações 5, em que o profeta Jeremias diz: desgraçado de nós porque pecamos. E eu falava que o pecado é a nossa única desgraça. E essa foi a catequese da semana passada. Hoje, eu quero convidar vocês a transformar esse pecado em virtude. O pecado é um vício, um mal, um vício. A gente precisa transformar esse vício em virtude. Mas o que é virtude? A palavra virtus em latim significa força, potência. Então é preciso luta, é preciso guerra, é preciso fazer força. Para a gente transformar um vício em virtude é preciso força. O que é o vício? O vício é uma ação má que eu faço repetidamente, certo? Então, se eu faço um mal e esse mal eu faço repetidamente, isso é um vício. Para eu transformar esse vício em virtude, eu preciso de força de vontade. Ou como dizia Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação. Com força, com luta, com combate, combati o bom combate, vai dizer São Paulo. Jesus vai dizer que o reino do céu é dos violentos, ou seja, com violência. A violência não é de bater nos outros, Violência é de fazer força contra o meu vício, força contra o meu pecado, força para transformar esse pecado em virtude. O pecado é uma doença, é um vício. E aí eu quero recomendar a vocês a leitura desse livro. Adivinha quem é o autor desse livro, Larissa? Eu falei para Letícia, falei Larissa. Letícia, adivinha quem é o autor desse livro? Não. Ele começa com Paulo e termina com Ricardo, o nome dele. Esse livro do Padre Paulo Ricardo. Esse livro aqui, o Padre Paulo Ricardo traz esse título: Um Olhar que Cura, Terapia das Doenças Espirituais. E aí ele apresenta os 7 pecados capitais e apresenta as 7 virtudes capitais para que você transforme o seu pecado capital numa virtude capital, mostrando que realmente o pecado é uma doença e que você precisa fazer a sua quimioterapia dessa doença e dar trabalho. É preciso força, é preciso vontade, ou como dizia Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação. Se vocês puderem ler esse livro, comprar, ler, ter esse livro em casa, muito bom. Tudo que o Padre Paulo faz é muito bom, Então vamos lá. O que são virtudes? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1803. Para a gente ver a definição de virtude. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1803. Ele diz assim: virtudes. No meu catecismo aqui está na página 485. Vê se o seu é na página 485. O seu modelo é novo, Pode ser que esteja uma página diferente. Eu acho que o seu é igual ao do Paulo, modelo novo, Mas é o parágrafo 1803, certo? Diz assim: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, louvável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Está citando aqui Filipenses 4:8. Por que o catecismo traz no início quando ele vai falar das virtudes, no artigo 7º, o que ele traz? Ele traz aqui ipsis literis, Ctrl+C, Ctrl+V.
de Filipenses 4:8. Por quê? Porque aqui está o segredo. Aqui São Paulo nos apresenta o segredo. Por isso que o catecismo deu um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, no parágrafo 1803, de Filipenses 4:8. Olha só, o que o apóstolo Paulo vai nos falar. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos. Lembra que virtude significa virtus, que significa força, que significa que você tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que combater. Ocupai-vos, trabalhai. Ocupar é o mesmo verbo no original de trabalhar, de gastar empenho, gastar vida, lutar com força. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo que é virtude ou louvável. Ou seja, é preciso trabalho. E aí o catecismo continua dizendo: a virtude é uma disposição habitual e firme, determinada determinação, habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis. Olha de novo a palavra força. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem e procura, escolhe na prática. Ou seja, você está vendo que é a determinação de fazer aquilo. Exemplo. Agora a gente vai começar a falar dos vícios e contrapor as virtudes. Os pecados capitais, eles são 7. Gula, preguiça, avareza, luxúria, ira, inveja e soberba. Por que são pecados capitais? O que é capital? A palavra do latim caput significa cabeça, né? A capital do estado é a principal cidade do estado, né? E a partir daquela cidade e podemos dizer assim, daquela cidade demanda todas as outras cidades. Em que sentido? Por exemplo, o governador do estado, ele fica onde? Na capital do estado. E da capital do estado, o governador governa todo o estado. Ou seja, é a principal cidade e todas as outras cidades são como se fossem, entre aspas, ramificações daquela capital. Qual foi a primeira cidade e a mais importante do estado de São Paulo? Foi a cidade de São Paulo. Qual foi a primeira cidade e a mais importante do estado do Rio? A cidade do Rio de Janeiro. Qual foi a primeira cidade e a mais importante do estado da Bahia? A cidade de Salvador. E a capital. Ou seja, o povo chegou no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, se estabeleceu dali e a partir da cidade do Rio surgiu todo o estado do Rio de Janeiro, historicamente. São José de Anchieta chegou em São Paulo, fundou um colégio jesuíta em São Paulo, e a partir daquele colégio jesuíta que São José de Anchieta fundou na cidade de São Paulo, que era uma vila apenas, surgiu todo esse estado gigantesco que nós temos hoje. E assim por diante. Então, os pecados capitais são pecados que geram outros pecados. São pecados que se ramificam e vão se desdobrando em outros pecados. Por exemplo, muito fácil, a ira, o pecado da ira, é a mãe do homicídio. Quem comete homicídio, mata alguém, porque perdeu a cabeça, não dominou a ira. Se ele tivesse dominado esse pecado capital da ira, ele não tinha cometido o pecado do homicídio, matar alguém, pecado mortal. Então você vê um pecado capital gerando um pecado mortal. A luxúria, o que é a luxúria? A impureza sexual. A luxúria é a mãe do adultério. Se a pessoa não é luxuriosa, ela não vai fornicar. A fornicação, que é o sexo fora do casamento. Então a fornicação, que é um pecado mortal contra o sexto mandamento, ou o adultério, é fruto do pecado capital da luxúria. Então você percebe que se você transformar a sua luxúria, que é um vício, na virtude da castidade, você está vacinado contra o adultério. Se você transformar a sua ira, que é um pecado, na virtude da mansidão, você nunca vai cometer um homicídio. E assim por diante. Então, gente, é por isso que ao longo de séculos e séculos e séculos e séculos, a igreja
apresenta essa catequese. Essa aqui a gente chama de catequese tradicional. Por que catequese tradicional? Porque essa catequese que a gente está fazendo hoje, dos 7 pecados capitais, das virtudes capitais, essa catequese, por séculos e séculos ela é feita na história da igreja. Eu tenho certeza que ela vai continuar sendo feita por muitos séculos, porque esse é o mapa da mina. Transformar os seus vícios capitais em virtudes capitais. Então a gula, que é também chamada de gastrimagia, que é o pecado de você comer demais, beber demais e assim por diante, ela precisa ser dominada e transformada na virtude da temperança. Que é, o que é temperança? O que é tempero? Tempero é você põe lá, tem que ter sal no arroz, né? Mas não pode ter 1 quilo de sal no arroz, né? Só se você fizer arroz para boi comer, né? Se você fizer arroz para boi comer, você pode pôr 1 quilo de sal. Mas normalmente você põe quanto sal no arroz? A medida é certa, né? Não pode ser sal demais, senão ninguém come. Não pode ser sal de menos, senão fica sem sabor. Então tem que ser na medida certa. Temperar. Então a virtude da temperança significa você precisa comer, não precisa? O arroz não precisa ter sal? E você precisa comer, senão você morre, né? Só que você tem que comer na medida certa. Virtude da temperança. E assim por diante. Então, esses são os 7 pecados capitais, né? A gente precisa transformá-los em virtudes capitais. As virtudes, como se libertar do pecado? Como que eu vou transformar o pecado em uma virtude? Então, o pecado ele é uma doença que se instala na alma, né? Um exemplo, obesidade é uma doença, certo? Tem muita gente que vive numa situação de obesidade e vive anos e anos na situação de obesidade. Só que a obesidade é uma doença que as pessoas não dão tanta importância para ela. Tem muita gente que acha que é só uma questão de estética e não dá muita importância. Só que depois a obesidade ela vai se transformar numa hipertensão, ela vai gerar, né? Ela vai se transformar. Ela vai gerar uma hipertensão, ela vai gerar um diabetes, ela vai gerar diversas outras doenças. Então a obesidade é uma doença que gera outras doenças, certo? Assim, exatamente esse é o mal dos pecados capitais instalados na alma. Eles são uma doença que a gente não se importa com eles. E aí que está o X da questão dessa catequese de hoje. A gente não se importa com os pecados capitais, a gente acha que é nada. Nossa, que preguiça que eu tô hoje de varrer a casa. Tá frio, chovendo, né? Amanhã é sábado. Vocês viram a previsão do tempo para amanhã? Viu, Larissa? Vai fazer friozinho amanhã. Vai fazer friozinho, bom para lavar o banheiro, né? Aí tem que lavar o banheiro. Você tem filho menino, não? Tenho. Aí vai lá e mija tudo no banheiro, né? Não, falei que se tiver calma. Aí tá. Então ele não. Mas você vai ver. Quando ele tiver maiorzinho, como é que ele vai mijar tudo no banheiro. Aí chega a mãe, que ele vaso mijado, sábado de manhã, que o menino já acordou de manhã e já mijou no vaso. Mijou fora do vaso, né? Assim. E aí tem que lavar o banheiro. Mas tá friozinho, né? Ai, preguiça. Com uma preguicinha, né? Eu vou passar um papel higiênico aqui, o Veja, e o desinfetante para dar um cheirinho, e já era. Vou deitar na cobertinha e assistir a Netflix. E o pessoal faz isso com uma naturalidade que acha até gostoso, cara. Uma preguicinha gostosa, né? Mas a preguiça é um mal. A preguiça, se você não combate ela, depois ela vai te impedir de servir a Deus. Como, por exemplo, uma sexta-feira à noite, que tá friozinho, as pessoas não vêm na catequese. Você entendeu? Por que não vem na catequese? Porque não combateu. Não sei se é exatamente esse o motivo, mas pode ser. Porque não combateu a preguiça. E depois, por causa da preguiça, ela acaba num dia frio, num domingo de manhã, não indo na missa. Eu vou à tarde, tá muito frio. Aí fica dormindo, chega à tarde, puxa, tô cansado e tal. Não vou à missa hoje não. E falta a missa de domingo. Qual que é o terceiro mandamento? Ouvir missa inteira, domingos e dias de festa. Pecado mortal não, e a missa ao domingo por preguiça.
Se você não vai à missa porque você estava acudindo uma pessoa que foi atropelada, se você está com um enfermo em casa e não tem com quem deixar o doente, e se você for à missa não tem quem assista aquele enfermo, tudo bem, mas você deixar de ir à missa por preguiça, pecado mortal. E você vê que um pecado capital gera um pecado mortal, que é desprezar o santo sacrifício da missa. E como que isso começa? A gente arrefecendo contra o pecado capital, deixando correr solto. A gula é outro, né? Aquela lasanha de domingo. Aquele iFood, né? Aí você pega lá. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não participo, não gosto de ir, não vou em rodízio. Sabe por que eu não vou em rodízio? Qual que é o objetivo do rodízio? Você se arrebentar de comer, não é? E aí o miserável fala assim, eu vou no rodízio, cara, eu não vou nem beber refrigerante para sobrar mais espaço no meu estômago para eu arrebentar. Enquanto que ele não sai do rodízio quase que devolvendo a comida do estômago, né? Ele não está satisfeito. Ele vai para o rodízio com o único e exclusivo objetivo de pecar contra a gula, porque ele gosta do pecado capital, ele gosta da gula. Ele vai no rodízio para pecar contra a gula. Eu não vou em rodízio. Não vou. Não, já fui. Claro que já fui. E já arregacei também. Mas eu não vou no rodízio mais. Já tem muitos anos que eu não vou em rodízio. Sabe por que eu parei de ir em rodízio? Eu fui em um rodízio de pizza uma vez. E aí, veio aquele monte de pizza, né? Aí, eu tava reparando, as pessoas na mesa, os colegas, né? Tudo da igreja. Todos os colegas da igreja. Comendo a pizza e deixando a borda da pizza. Eu reparando, aí o garçom pegava e levava a borda embora. Aí vinha outra pizza, ele comia e deixava a borda. Por que você não come a borda? Porque sobra mais espaço, né, pra comer. Puxa, tanta gente passando fome, cara, e a gente jogando borda de pizza fora. Isso é chato também, né? Puxa vida. Aí eu comecei a meditar isso, comecei a pensar. Eu falei assim, nossa, naquele rodízio de churrasco, quanta carne que os caras devem jogar fora que sobra. Não sobra na churrasqueira, mas sobra no prato das pessoas mesmo, que a pessoa não come, deixa metade lá, joga fora, e assim por diante. Não só o desperdício, mas o arrebento em si, né? Que a pessoa vai com o objetivo de arrebentar, né? Mas não vai jogar pro cachorrinho, né? Imagina quantas pessoas que, vamos supor, nós aqui vamos no rodízio. Todos nós vamos deixar borda de pizza. Eles não têm cachorro para comer tanta pizza. Não tem aquele cachorro para comer tanta pizza assim. Então, você gosta? Agora inventaram borda recheada, né? É mais gostoso. Não gosta? Olha só. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas não veem o mal na gula. Não olham para a gula como mal. Mas o que a gula faz? Se eu não combato a gula, eu me acostumo a satisfazer os apetites da minha carne. A minha carne começa a me dominar. Eu não domino a carne, mas a carne me domina. E aí eu vou comer uma lasanha de domingo em casa, eu como um pedaço de lasanha, satisfeito. Mas eu vou comer mais um pedaço. Por que eu vou comer mais um pedaço de lasanha? Eu estou com fome? Não estou com fome. Eu vou comer para sentir o gosto da lasanha, ou ter o prazer de comer mais um pedaço de lasanha. E aí eu como mais um pedaço de lasanha. Isso já é a gula. Aí eu comi mais um pedaço. Eu ainda quero sentir mais o gosto da lasanha. Não tem um pouquinho de espaço no meu estômago. Eu vou comer mais lasanha até encher o estômago todo de lasanha. E se eu pudesse eu comer mais, eu comia mais. Só para de comer quando não tem jeito. E assim eu acostumo a minha carne a dar para ela o que ela quer. Santa Teresa d'Ávila diz que a carne é a louca da casa. Como assim a louca da casa? A louca que se bate, que bate a cabeça na parede, que se rasga, que se corta. Você tem que amarrar ela. Quando você tem uma louca na sua casa, ou você amarra ela, ou ela quebra toda a casa, ou ela se mata. Então você tem que amarrar ela. Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, vai dizer São Paulo.
Então você precisa amarrar a sua carne, senão a sua carne te destrói. Como assim, Fábio? Então eu acostumei a atender todos os apetites da minha carne. Depois, o demônio vai me oferecer um prazer ilícito, que é o prazer da luxúria, do pecado fora do casamento, do sexo fora do casamento, da pornografia, do adultério e etc. E aí você está lá no seu trabalho, chega aquela menina linda, né? E acha que você é o Brad Pitt. E você, pior que você acredita que você é o Brad Pitt, sabe por quê? Sabe por que acredita? Porque não dominou a carne. Se não consigo dominar minha carne diante de uma lasanha, eu não vou conseguir dominar minha carne diante da Angelina Jolie. E quando a Angelina Jolie vier, vamos aceitar o convite da Angelina Jolie. Se eu não fizer o convite antes, né? Entendeu? Porque a carne que está dominando, a carne que domina o ser, não, a carne que domina a alma, não é a alma que domina a carne. Então a gente começa a ver como animais, dominados pela paixão da carne. Olha a gravidade da gula. Por isso que os santos ensinam que a gula, ela é a mãe da luxúria. Se você quer vencer o pecado contra a castidade, o primeiro passo é você controlar a sua gula, a gastrimargia. Eu não sou do comi muito, eu emagreci, como muito, eu faço depois que está passando mal. Então, lembra que eu falei para você que a virtude, que o vício para se transformar na virtude precisa de força e de luta? Então, mas aí precisa de força e de luta. Por exemplo, eu tenho o vício da gula, então eu preciso de força e de luta para não pecar contra a gula. Entendeu? Por exemplo, um meio eficaz para você vencer a gula, o jejum e a mortificação. Eu sou guloso, então o que eu faço? Por exemplo, todo ano eu faço uma penitência para vencer a gula. Esse ano eu estou fazendo penitência de não comer açúcar, nem farinha branca e nem açúcar, farinha branca e leite. Então eu não estou comendo pão, não estou bebendo leite, não estou comendo Danone, iogurtes, nada com leite, nada com açúcar, nada com farinha branca. Nada. O ano inteiro. Nada. Consigo. Mas é fácil. A virtude é luta. Combate. Então hoje de tarde, antes de vir para a catequese, hoje é sexta-feira, então você já não come carne, já come pouco, né? Comi bem pouquinho. De manhã, acordei e não comi nada. Não, sexta-feira não. Sexta-feira eu não como carne. Católico não pode comer carne sexta-feira, né? Se comer carne sexta-feira, tem que substituir a penitência por uma caridade. No Brasil. Sexta-feira Santa. Não, o Código de Direito Canônico diz que toda sexta-feira é dia de penitência e toda sexta-feira o católico não deve comer carne. Contudo, as conferências episcopais de cada país podem permutar essa penitência por uma outra prática piedosa, como a caridade ou como ato de piedade ou uma oração. No Brasil, a CNBB permitiu que você mude a sua penitência de comer carne por uma caridade, entendeu? Então, vamos supor, na sexta-feira eu vou comer carne, mas eu dou uma esmola, entendeu? Só que eu prefiro não comer carne. Por quê? Porque hoje eu vou comer carne, mas eu vou dar uma esmola. Aí passa o dia inteiro você não dá uma esmola para ninguém, chega no final do dia você não fez a sua caridade, você comeu carne, você está em estado de pecado mortal. Olha como é que a gente se enrola e cai no estado de pecado fácil. Então, para não ter esse risco, eu não como carne sexta-feira. E assim por diante, né? Mas, no Brasil, se você quiser comer carne sexta-feira e permutar essa penitência por uma obra de caridade, não tem problema. É pecado porque você vai contra o Código de Direito Canônico, né? O Código de Direito Canônico diz que você tem que fazer penitência toda sexta-feira. Todos os católicos batizados. Mas, como eu disse, vou repetir, no Brasil a CNBB autorizou você permutar essa penitência por uma obra de caridade. Entendeu? Então, se comeu carne hoje, já pega aquela pessoa, já não tem aquele menino lá que tá doente lá do Marlene Miranda, já mete um pix pra ele e já tá tudo certo já. Vocês viram lá que eu coloquei o menino doente lá, então? Oi? Não. Tiago, que ele chama, né? Então, já faz um pix lá pra mãe do Tiago, que já vai ser a caridade da sexta-feira
E já tá valendo, tá tudo certo. Então, gente, a gente acaba arrefecendo no pecado, dos pecados capitais, e não combate os pecados capitais. E os pecados capitais vão nos dominando e vão nos arrastando ao inferno. Os pecados capitais vão nos arrastando ao inferno. E o parágrafo 1861 no Catecismo da Igreja Católica, abre aí o parágrafo 1861. O que ele fala do pecado? Pecado mortal, no caso. 1861. Parágrafo 1861 do Catecismo da Igreja Católica. Pega o 1861, isso mesmo, 1861. Lê para nós aí, Letícia. Este estado não foi retirado mediante o entendimento que causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Olha só a gravidade disso. Se esse pecado não for confessado, ele causa a morte eterna no inferno. Quem morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. Ah, mas pecado capital não é pecado mortal. Pecado capital, sabe o que ele é? Ele é um buraquinho na axila da camisa. Sabe aqui na camisa, quando dá aquele buraquinho? Você joga a camisa fora, Luiz? Não joga, né, Larissa? Dá aquele buraquinho na camisa. Você vai lá e costura, né? Você usa desse jeito mesmo, com buraquinho, né? Dá aquele buraquinho na axila da camisa, você vai lá, ou deixa o buraquinho ou costura, né? O buraquinho é um pecado venial, pecado capital. Só que é dar outro buraquinho aqui, outro 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 aqui. Daqui a pouco a camisa é só buraco, né? Vira um queijo suíço. E aí você não tem como nem costurar e muito menos usar. Você vai jogar a camisa fora. Então, por isso que o pecado mortal condena a alma diretamente ao inferno, se não é confessado. Por isso, se por uma desgraça você caiu em estado de pecado mortal, procure um sacerdote e se confesse o mais rápido possível. Porque aquele que morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. Só que tem um problema. O pecado capital é o pai do pecado mortal. Como eu disse, a gula leva ao pecado da luxúria, que leva ao pecado contra a castidade, com adultério, fornicação e assim por diante. Começa na gula. O homicídio começa na ira. E assim por diante. Por isso, gente, a gente precisa combater com toda a nossa força os pecados capitais. Combater. Pode falar. O senhor estava falando dos 7 pecados capitais, eu não entendi. E os dons do Espírito Santo são 7. Não, os dons do Espírito Santo são dons, claro, que eles vão te ajudar a vencer o pecado. Mas os dons do Espírito Santo são dons que a efusão do Espírito Santo te dá, podemos dizer assim, de maneira teologal. Então você não consegue trabalhar para consegui-los. Então você recebe o sacramento do batismo, e pelo sacramento do batismo eles são infusos. Você recebe o sacramento do crisma, e pelo sacramento do crisma eles pegam fogo na sua alma. A piedade, o temor de Deus. O dom do Espírito Santo é dom. O que é dom? Alguma coisa que alguém te dá. A virtude não é dom. A virtude é trabalho. Entendeu? Então o dom do Espírito Santo é dom. Eu estou te dando. O Espírito Santo te dá aquilo. Podemos dizer assim, de mão beijada. É doação. Você foi batizado, o Espírito Santo te dá o dom do temor a Deus, o dom da piedade, o dom da sabedoria, o dom, entendeu? Agora, as virtudes, você precisa trabalhar, lutar, guerrear. Por exemplo, você falou do pecado da gula, né? Você precisa lutar para vencer a gula. Entendeu? Que vontade que eu tô de comer mais um pedaço de lasanha. Não vou comer. Já comi esse pedaço aqui, eu vou ficar nele. E assim por diante. Então, meus queridos, é preciso lutar. É preciso combater. É preciso se esforçar, né? A gula, você combate ela pela temperança. A preguiça, pela diligência, né? A avareza, que é o apego aos bens materiais, a filargia, né, chamada de pleurexia,
A avareza você vai combater ela pela generosidade. A luxúria, que é a porneia, o pecado contra a castidade, você vai combater ela pela castidade. A ira pela mansidão, a inveja pela caridade, a soberba pela humildade. O que seria isso? A gula, já a gastremagia, você já sabe que é comer mais, beber mais do que deveria. A preguiça, você já sabe que a preguiça é você não querer fazer as coisas, você querer dar conforto para sua carne excessivo. A avareza, o que é a avareza? A filargia, a pleurexia. A avareza é um apego demasiado aos bens materiais. Apego demasiado aos bens materiais. Às vezes, não é só você ser mão de vaca, não. Por exemplo, tá chovendo hoje, né? Como eu tô de carro, tá chovendo, passo ali e vejo um amigo conhecido na chuva andando, todo molhado. Falo assim, nossa, vou dar uma carona pra ele, né? Mas ele já tá todo molhado mesmo, né? E o carro tá seco. Ele vai sentar no banco do carro e vai molhar todo o banco do carro. Ele vai ficar fedendo aquele cachorro molhado, porque eu vou parar o carro na garagem, tá de noite, vai ficar a noite inteira o carro molhado, o banco, amanhã de manhã tá aquele fedor no carro. Ele já tá molhado mesmo, né? Isso é avareza. O bem material tem um valor maior do que o seu irmão. Toda vez que você dá mais valor para um bem do que para uma pessoa, isso é avareza. Deixo de ajudar alguém para preservar um bem material. Isso é avareza. E aí a gente precisa se analisar, né? Será que eu estou sendo avaro? Mas por que a avareza é um pecado capital? Para onde que a avareza leva? A avareza fere e anula a caridade. E Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Se a avareza me anula a caridade, me separa do amor de Deus, me separando do amor do irmão. Se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Vai dizer São João na sua primeira carta. Então é preciso combater a avareza. A luxúria é o pecado contra a castidade. Às vezes a pessoa fala de luxúria, pensa que luxúria tem a ver com luxo, né, com riqueza, mas não tem nada a ver. Você achava que era? Então a luxúria é o pecado contra a castidade, é o pecado da impureza, chamado pecado desonesto. Então, existe a castidade conforme o estado de vida da pessoa. Uma é a castidade do casado, outra é a castidade do celibatário, outra é a castidade do solteiro, outra é a castidade dos noivos, dos que namoram. A castidade do celibatário é renunciar ao sexo e viver para Deus. A castidade dos namorados é aguardar o santo matrimônio para viver o ato sexual. A castidade do casado não é só viver o sexo no casamento, mas é viver o sexo no casamento conforme a vontade de Deus. Conforme vai dizer o Santo Padre, o Papa Paulo VI, naquele documento que ele lançou no dia 25 de julho de 1968, chamado Humanum Vitae. Esse documento do Santo Padre, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, é muito P, né? Santo Padre, o Papa Paulo. Virou uma trava-língua. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, nesse documento Humanum Vitae, ele nos apresenta que os métodos contraceptivos artificiais ferem a dignidade do ato sexual no matrimônio. Que os filhos podem até ser espaçados no matrimônio, mas por meio de métodos naturais. E aí tem o método Billings e outros métodos naturais, inclusive o método Billings é muito eficaz. Então essa é a castidade matrimonial. Se a pessoa é casada e no casamento usa métodos anticoncepcionais, está ferindo a castidade. Entendeu? Tem que ser os métodos naturais. Eu vou falar do método Billings? DIU é pecado. DIU, inclusive, é abortivo. O DIU é um aborto. Cada vez que o óvulo e o espermatozoide são fecundados na trompa de Falópio. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali há a concepção e Deus põe a alma da pessoa na trompa. Esse zigoto, ele vai percorrer a trompa de Falópio para se fecundar no fundo do útero. E o DIU não permite essa fecundação. E ele é expelido. E isso é um aborto. Um aborto oculto. Então, tem que tirar o DIU. O DIU é pecado mortal, tem que confessar. Tem que tirar o DIU, tem que confessar. Depois do batismo, né? Tem que tirar. Tira o DIU. Oi? Não entendi. Como? Operar não pode também. Não pode operar.
pode usar os métodos naturais. Então, se você usar o método da doutora Billings, doutora Anne Billings, é um método 98% eficiente. Só que é um método que exige a disciplina. O método Billings, ele consiste em examinar o muco vaginal. Quando o muco vaginal ele está pegadio, escorregadio, como uma clara de ovo, a mulher está no período fértil. Então, você evita fazer sexo durante aquele período fértil que dura mais ou menos 3 dias por mês. Todos os outros 27 dias é período infértil. Então, se você aprende a fazer o método Billings, isso você consegue ver em YouTube, Google, livros, tem vários métodos que ensinam a fazer o método Billings. Você aprende a usar o método Billings, você vai poder ter a relação sexual durante 27 dias do mês e faz uma penitência de 3 dias. Deus disse, criei o mundo em 6 dias, no 7º tem que ser o dia de descanso. Então tem 3 dias para você descansar e 27 para trabalhar. Né? Você pode espaçar os filhos, espaçar a idade dos filhos por meio de métodos naturais. Mas o sexo, ele tem por finalidade última a geração da vida. Entendeu? Oi? Operar Não, você não vai cometê-lo, você já está sabendo, né? Mas eu não sabia. Então agora você está sabendo. Então, os filhos podem ser espaçados por meio de métodos naturais, mas a gente tem que sempre estar aberto à vida. A vida é uma bênção. Mas é mais pecado você colocar no final. Então, é mais pecado matar o filho. Então, tira o DIU é abortivo, o DIU é grave. Tira o DIU, é grave, gravíssimo. Gravíssimo. Porque o DIU, ele faz um aborto. Mas a gente vai querer tirar, não vai? Então, se você fala para você, eu quero tirar o DIU porque eu sou católica e o Papa Paulo VI, um documento chamado Humanum Vitae, que ele lançou no dia 25 de julho de 1978, disse que os métodos contraceptivos artificiais são proibidos para os católicos. E é pecado grave, é matéria grave. Por isso, porque eu sou católica e eu descobri isso, me converti e quero tirar o DIU. Tira o DIU, doutora. Você vai falar para ela isso daí. Mas eu não sabia. Então, agora, anticoncepcional também. Tudo artificial. Então, o que acontece? Alguns métodos contraceptivos, às vezes, são autorizados pela igreja como medida de tratamento. Por exemplo, se a médica, sei lá, passou um controle, ela quer fazer um controle hormonal, a pessoa está em endocrinologista, está com os hormônios completamente alterados, precisa fazer o controle hormonal, e a médica passou, às vezes, uma pílula contraceptiva, mas não com o objetivo de não ter filho, mas com o objetivo de fazer um controle hormonal. Então, porque ela precisa fazer aquele tratamento, entendeu? Ou outro exemplo, você falou da cirurgia, né? A mulher, ela tem um nódulo na mama, por exemplo, e aquele nódulo, se ela engravida, aquele nódulo pode avançar e ela desenvolver um câncer. Às vezes não é um câncer, mas pode virar um câncer. E aí o médico fala assim, a gente vai ter que fazer a cirurgia para que de esterilização, para que você não, se você engravidar, você pode gerar um tumor. E aí nesses casos, aí a pessoa pode fazer a cirurgia para evitar um tumor, entendeu? Mas não, você vê que o objetivo não é não ter filho. O objetivo é evitar um câncer. O objetivo não é ter filho. O objetivo é fazer um tratamento hormonal, entendeu? Então, o que acontece? Ela falou que é perigoso, né? Qual gestação que não é perigosa? Entendeu? Então, tem tudo colocar na mão de Deus, né? Colocar na mão de Deus, rezar, procurar um sacerdote, procura um padre, conversa com o padre, pede uma direção espiritual, entendeu? Pede uma direção espiritual para o sacerdote e segue os conselhos dele.
né? Então, gente, precisamos combater esses pecados para que esses pecados não se instalem na nossa alma e depois não matem a nossa alma. O pecado capital, imagina um lençol branquinho. E aí tem uma manchinha preta naquele lençol. É só uma manchinha preta, às vezes é imperceptível. Mas se aquela manchinha preta começa a se repetir várias vezes, gula, daqui a pouco o lençol está todo preto. Entendeu? Então matem o mal pela raiz. A Beata Ana Catarina Emmerich, que terminar essa catequese, Beata Ana Catarina Emmerich, ela é uma religiosa agostiniana, beata, que ela teve visões da vida de Jesus. Jesus mostrou para ela a sua vida inteira, desde a infância, toda a vida de Jesus, até a sua glorificação, e inclusive os Atos dos Apóstolos ela viu. Ela escreveu um livro chamado Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Esse livro que a Beata Ana Catarina Emmerich escreveu foi o livro que o Mel Gibson usou como inspiração para fazer aquele filme A Paixão de Cristo. A Beata Ana Catarina Emmerich, ela comentando sobre a agonia de Jesus no Getsemane, em que Jesus dizia assim: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. A Beata Ana Catarina Emmerich dizia no livro que Jesus ali não estava sofrendo aquela agonia mortal por conta da paixão. Porque ele mesmo havia dito que eu vim para esse mundo, eu vim para essa hora, e o que eu mais quero é que essa hora chegue. Jesus disse isso várias vezes, que ele desejava a paixão. Então, na agonia de Jesus não sofria aquela agonia por conta da paixão que se aproximava. Mas Ana Catarina Emmerich disse que o que causava repulsa em Jesus e uma tremenda agonia no Getsemane era exatamente as almas tíbias. As almas tíbias. Sabe o que é alma tíbia? As almas mornas. O que são almas tíbias, almas mornas? São almas que não se importam em combater o pecado venial. Que não se importam em estar cometendo os pecados capitais, por exemplo. Apocalipse, Jesus vai dizer: ou frio ou quente, porque és morno, estou para vomitar-te. Então essa mornidão espiritual é a frouxidão, é o laissez-faire, é o deixa a vida me levar, de não combater os pecados veniais e de não combater os pecados capitais. Queridos, voltando ao início da nossa catequese, virtude significa força. Virtus, força. É preciso lutar, é preciso combater o bom combate. Por isso, combata a soberba com a humildade. Combata a inveja. O que é inveja? Você se entristecer pela felicidade do outro. Eu sou agricultor, aí meu vizinho é agricultor também. Meu vizinho, eu e ele plantamos sementes. Eu colhi 10 sacas de milho, ele colheu 20 sacas de milho. Em vez de eu ficar feliz com as minhas 10 sacas de milho, eu fico triste porque ele colheu mais milho que eu. Olha como é que a inveja é uma coisa nojenta, terrível. É se entristecer pela felicidade do outro. Então combata a inveja com a caridade. Combata a ira com a mansidão, a luxúria com a castidade, a avareza com a generosidade, a preguiça com a diligência e a gula com a temperança. Peçamos a Nossa Senhora a força e a coragem para lutarmos, para combatermos o bom combate. E quais são as armas que a gente tem para combater esse bom combate? Primeira arma, decisão. Preciso me decidir a vencer o pecado. Decisão. Primeira arma, preciso me decidir a renunciar ao pecado. Segunda arma, força. Lutar. E para ter força, para você ser forte, você precisa fazer musculação, se alimentar e descansar. Não é assim que a gente precisa ficar forte? Para ser forte espiritualmente, eu preciso de alimentação, oração, vida de oração. A vida de oração alimenta a alma. Vida de oração, alimentação. Exercício, não precisa se exercitar? Eu também preciso me exercitar nas coisas espirituais. E quando você faz exercício de musculação, o que você faz? Você faz força. Então eu preciso lutar, eu preciso fazer força. O exercício é a força. E o descanso. O descanso é a presença de Deus.
Eu preciso estar na presença de Deus, principalmente no sacrário. Vida de oração, luta e tempo diante do sacrário, na presença de Deus. Assim a gente vai conseguir transformar os nossos vícios em virtudes. Mas isso só vai acontecer se você quiser. Se você quiser muito. Se você quiser de verdade. Então peça a Deus a graça de querer transformar os seus vícios em virtudes. E lembre que toda vez que o pecado capital se avizinhar e o pecado se aproximar de você e você sentir aquela tentação de cair no pecado, lembre-se, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O catecismo diz que aquele que cai em pecado mortal vai direto ao inferno. Então, se você deixar a sua alma ser conduzida pela sua carne e deixar a sua vida ser tomada e levada pelo pecado venial, os pecados capitais, eles vão te conduzir a um pecado mortal que vai te levar ao inferno. A gente só tem uma alma, né? Então salva a tua alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.